Alice e eu vou explicar sobre o método de ordenação Quicksort. O Quicksort é um método muito rápido que utiliza o conceito de divisão e conquista, que seria dividir um problema grande em subproblemas para a resolução. Para isso, ele utiliza a recursividade para que ele possa dividir o problema. A primeira parte do algoritmo seria encontrar o pivô. O pivô nada mais é do que a soma dos elementos, dos índices externos do vetor dividido por 2, ou seja, o elemento médio, o índice médio. Aqui no nosso caso seria 1 mais 7 daria 8, dividido por 2 seria 1, 2, 3, 4. Esse elemento seria o nosso pivô. Para começar, temos que ter a ideia de que o algoritmo, a princípio, separa os elementos maiores do que o pivô para a direita e os elementos menores que o pivô para a esquerda. No nosso caso aqui está tudo desordenado, por isso que o pivô é importante. Vai ser com o pivô que eu vou comparar cada elemento para colocar na ordem certa. Vamos começar aqui. Primeiro elemento. Ele é menor do que o pivô, já que desse lado tem que ficar só os elementos menores. Se fosse menor, eu passaria para o próximo elemento para compará-lo. Como não é o menor, ele vai ficar aqui selecionado e eu vou passar para esse lado aqui. Eu vou fazer a mesma pergunta. Esse elemento aqui, ele é menor do que o pivô, maior do que o pivô no nosso caso aqui? Se for maior, eu passaria para esse daqui. Mas como ele é menor, eu vou deixar aqui e vou trocar com o que estava selecionado anteriormente. Posso agora comparar o próximo elemento. Vou começar desse lado. Esse elemento aqui é menor do que o pivô? É. Passo para o outro. Esse elemento aqui é menor do que o pivô? Não. Vou deixar ele selecionado. Vou passar para o lado de cá, começando desse. Esse elemento é maior do que o pivô? É. Passo para o outro. Esse elemento é maior do que o pivô? Não. Então eu troco os dois que estavam selecionados. A princípio, eu faço a comparação aqui para poder separar esses dois lados aqui que estão teoricamente ordenados. Que é, aqui estão os menores do que o vetor e aqui os maiores. Vai ser chamada a função novamente para cada lado, com a função recursiva. Então nós teríamos uma sequência aqui e outra sequência aqui. Como a função tem que escolher um pivô para executar as comparações para ordenar, vamos achar o pivô dessa sequência. Seria o número 5 mais o número 7. Daria 12, dividido por 2, pegaria o índice 6. Então ele é o nosso pivô. Vou começar a comparação desse lado. Esse lado menores que o pivô e esse lado maiores. Esse elemento é menor do que o pivô? Não. Vou chamar do outro lado. Esse elemento é maior do que o pivô? É. Vou pular para o pivô. O pivô é maior do que o pivô? Não. O que acontece? Troco os dois. Seria chamada a função recursiva novamente para ordenar as outras faces, se tivesse desordenado. Mas como está ordenado aqui, eu vou deixar do jeito que está. Vou fazer o mesmo procedimento aqui. Achar o pivô com o elemento 1 mais o elemento 3 daria 4, dividido por 2, o elemento 2. Ele é o nosso pivô. Vou fazer a comparação. Esse elemento é menor do que o pivô? Não. Fica aqui. Esse elemento é maior do que o pivô? Não. Fica aqui. Troca de lugar. Eu teria que chamar novamente a função recursiva, porém aqui já está ordenado, eu vou parar por aqui mesmo. Então teremos
nossa sequência ordenada. Eu sou o Ícaro e vou explicar sobre a ordem de complexidade do Quicksort. Aqui, vou explicar no melhor caso, quando o pivô escolhido já é o elemento que está na sua posição final, no caso 7. Esse é o melhor caso, porque fica muito mais fácil ele só mexer com essas duas do que ter que trocar esse elemento aqui, que já está na sua posição certa. O caso médio é a mesma coisa praticamente do melhor caso, que no melhor caso seria n log de n. E no caso médio também, n log de n. São os dois melhores jeitos de mexer com o Quicksort, no melhor caso ou no caso médio. Já no pior caso, ele tem que estar ordenado, no pior caso, e o elemento que estiver no pivô tem que ser os dos extremos, esse ou esse. Assim, ele vai ter que mudar esse elemento até achar o 7 e também ordenar ela toda. Também podemos evitar o pior caso fazendo modificações no algoritmo. Para isso, basta escolher 3 itens quaisquer do vetor e deles tirar a mediana, no caso seria o 5. Assim, evitaria dele escolher o 4 e o 10, que são os itens extremos. Assim, evita o pior caso.